Olá, hoje eu vim trazer, mais um livro. Eu vim trazer este livro aqui, que é do Governo dos Vivos, que foram aulas que o Foucault ele deu, o Michel Foucault deu aulas e foram transcritas essas aulas e hoje eu pretendo trazer, a primeira aula, o primeiro capítulo desse livro. Então, neste capítulo, o Foucault ele inicia, falando de um historiador, Dion Cássio, romano, e Dion Cássio ele vai narrar, a história de um imperador, reconhecido pelo nome de Sétimo Severo, que imperou em Roma, entre os séculos 2 e 3. E esse imperador, essa história que vai contada, ele mandou construir, num palácio, exatamente na sala onde ele pronunciava as audiências, onde ele emitia as sentenças, onde ele distribuía a justiça. Ele mandou construir, desenhar na cúpula dessa sala de audiências, o céu estrelado, exatamente no momento do seu nascimento, como estavam os astros, como estava o céu no momento do seu nascimento. Por quê? Qual a intenção? Ele tinha a intenção de mostrar, que o seu destino já estava escrito nos astros, Estava escrito na razão, na ordem do mundo, no logos, e assim justificava, através dessa representação, o fato dele ser o imperador, justificava. Por quê? Porque ele era um soldado que conseguiu entrar no poder, conseguiu poder, através da força e da violência. Mas quando ele fazia essa representação do céu, dos astros no momento do seu nascimento, ele justificava, então, que era impossível alguém querer se apossar do seu trono, uma vez que já estava determinado pelo Logos, pelos astros. Então, o Foucault então vai dizer, que esse exemplo, ele vem trazer esse exemplo para mostrar, que que não existe então, um poder sem uma necessidade de uma manifestação, de um discurso de verdade. Então, o imperador Sétimo Severo, ele ele a forma como ele manifestava essa verdade não foi propriamente num discurso, que ele fez surgir o verdadeiro, que justificava o seu poder, mas ele trouxe como fundo para justificar o seu poder o desconhecido, o oculto, o imprevisível, que seria a ordem do mundo, o logos, Mas o Foucault, ele para tratar dessas questões, da manifestação da verdade, que para justificar um determinado poder, o Foucault vai trazer aqui um termo, que era utilizado pelos filósofos gregos antigos, é um termo chamado aleturgia. Foi pensado por um filósofo discípulo de Platão, que era Heráclides, na verdade, Então, ele vai dizer que a liturgia, esse termo, quer dizer alguém que diz a verdade, que dá o veredito, certo? Que traz um conjunto de procedimentos verbais, que atualiza e coloca o verdadeiro, que põe o verdadeiro em oposição ao falso. E aí o Foucault vai dizer, então, que não é possível qualquer manifestação de poder, exercício de poder, sem que haja algum tipo de liturgia, que produza uma verdade, na consciência dos indivíduos, para que esse poder seja justificado. São procedimentos lógicos, que vão trazer uma espécie de liturgia.
E não existe, né, hegemonia sem sem um certo número de rituais, né, ou formas de manifestação do verdadeiro, né, da verdade, que necessite de uma liturgia, né. Então o Foucault ele vai mostrar agora em certo, que em certo número de séculos, né, foi substituído essa forma, essa forma de representar o verdadeiro, né, essa representação, o verdadeiro pelo céu estrelado, por formas racionais, né, procedimentos lógicos de formas de manifestação do verdadeiro, né, do determinado poder, do exercício do poder, né. Foi racionalizado, né, por conhecimentos objetivos, como ciência, uma ciência política, né, uma economia política, né, um conhecimento da sociedade, um estudo demográfico, né. Então essa forma utilizada, essa forma de a liturgia utilizada, né, por esse imperador, né, o Sétimo Severo, ela foi combatida pelo cristianismo ao longo dos séculos, certo? E foi perseguido, né? Ainda existia até, ele vai dizer que até o século XVII, o príncipe, né, ele ainda contava com a presença de bruxos, de astrólogos, de magos, né, e adivinhos, no seu exercício, na sua arte de governar, né? Mas houve uma substituição, né, por uma espécie de razão de Estado, que o Foucault vai trazer aqui, certo? E daí aconteceu essa perseguição, né, das bruxas, dos astrólogos, dos adivinhos, né, para substituir esse tipo de saber por um conhecimento racional, né, um conhecimento racionalizado, né. E aí o Foucault vai dizer que essa caixa às bruxas que aconteceu, né, não foi simplesmente uma reconquista da igreja, né, do cristianismo, certo? E sim um resultado, ele vai falar da reforma e da contra-reforma, né, pois que era preciso eliminar esse tipo, né, de saber mágico, né, eliminar esse tipo de produção da verdade, né, tanto em relação ao príncipe, como nas camadas populares. Bom, então o Foucault vai dizer, né, que há pelo menos 3 séculos, né, que a ideia, né, do exercício da verdade, né, está atrelada a, a conhecimentos lógicos, racionais, exatos, né, de uma estrutura ligada a uma razão de Estado. Não há mais a possibilidade de fundar um governo simplesmente baseado na sabedoria do príncipe. Não é mais possível, né? Então essa ideia de razão de Estado, né, ela surgiu na Europa, certo? Para dar um estatuto, né, digamos assim, utilizável, né, das relações de exercício de poder, né, que é atrelado com a verdade, né, através de um pensamento racionalizado, burocratizado. E agora, nesse momento, né, o Foucault ele vai aqui trazer algumas formas de formas de pensar essa questão da verdade, né, do império da verdade, formas diferentes, né. Ele vai trazer agora aqui a forma dos fisiocratas, né, ele vai dizer que é um pensamento utópico, né, digamos, né, que vai surgir uma espécie de império da verdade da seguinte forma: vai chegar um momento em que não vai haver mais um governante, né, nenhuma autoridade, certo? Mas que os governantes e os governados serão atores e coautores simultâneos, né, de uma peça em comum, né, que jogam em comum, que é a natureza desse poder, né, dessa verdade, desse poder, que é a ideia de que as regras irão acabar governando os, os sujeitos, né?
Não serão mais os homens que governarão, as coisas irão governar por si mesmas. Outra forma de governar, né, que foi trazido por Saint Simon, né, que exige, que foi uma ideia do século XIX também, né, que a qual a arte de governar, certo, estará atrelada fundamentalmente, né, a a obtenção de uma verdade, a obtenção de um conhecimento especializado, de um saber especializado que possibilitará, né, o governo, né? Porque determinados grupos de especialistas na arte de governar, né, terá, né, então, o conhecimento da verdade, né, que é um conhecimento próprio de políticos. Outra forma, né, dessa trama da verdade, né, o Foucault aqui vai trazer, que em face desse governo, né, proposto por Saint Simon, ele vem mostrar aqui o inverso disso, né, que vai se dizer o seguinte: o fato de um certo número de indivíduos ser especialistas na verdade, certo, e assim poderem ser, ser, colocar e impor através da política essa verdade, certo, encobre algo, alguma coisa, que seria uma relação de exploração, uma relação de dominação, né? Então, se a sociedade toda, né, tivesse uma espécie de consciência da verdade, e todo mundo soubesse da verdade, né, todos os indivíduos se apossassem da verdade, não haveria mais a possibilidade de uma sociedade onde existe os exploradores e os explorados, né? Porque o governo não poderia mais governar, uma vez que a população teria acesso à verdade, né? Através de uma tomada de consciência universal, né? Porque tomaria consciência dos mecanismos de exploração, de dominação, né? E aí haveria uma incompatibilidade, né, do governo de alguns, né, dos chamados especialistas da verdade, né? E aí o Foucault ele vai trazer aqui o exemplo da Rosa Luxemburgo, que inclusive ele vai dizer, formulou a seguinte frase: se todo mundo soubesse, o regime capitalista não teria vencido. Foucault, então, né, ele vai trazer aqui Alexander Solzhenitsyn, eu não sei pronunciar direito esse sobrenome dele, né? Alexander Solzhenitsyn, que ele vai contrapor, né, o que a Rosa Luxemburgo diz, porque ele foi condenado, né, na época do stalinismo, certo, a trabalhos forçados, né, em campos de concentração, né, nos regimes socialistas, né. E ele vai dizer então, né, que esse terror que aconteceu com ele triunfou não é, porque houvesse uma ocultação da verdade. Na verdade, não, né? Era porque todos sabiam da verdade, que esse regime a qual ele vivenciou, né, essa opressão, todos sabiam a verdade, certo? Não é porque os governados ignoravam aquilo que se passava, não, eles sabiam o que estava acontecendo, né? É exatamente porque eles sabiam, efetivamente porque tinham consciência e todo mundo sabia, é que as coisas não se modificavam, né? E assim também posso trazer o exemplo aqui, né, na época do nazismo, o povo alemão certamente deveria saber, né, que os judeus estavam sendo exterminados, né, sendo nos campos de concentração, sendo tomadas suas riquezas em trabalhos forçados, né? A população sabia disso, né? Então, né, mesmo assim, não era ocultação da verdade. A verdade ela aparecia nua e crua, né? E aí ele vai dizer então que o terror não é uma arte de governar, certo? Que se oculta nos seus fins, certo? Que oculta os seus motivos, né? Que oculta os seus objetivos,
A arte de governar, né? No terror é a verdade no seu estado nu, né? Cínico e obsceno, né? É a verdade que predomina e não a mentira, né? E é exatamente essa verdade que imobiliza, né? Pela sua evidência, né? E aí é, eu gostaria de trazer o exemplo aqui, né? Do Brasil, no nosso governo atual, né? Do Bolsonaro, que as obscenidades, né? A, o falar a verdade, né, dos absurdos que o Bolsonaro pronuncia sobre as mulheres, sobre as minorias, sobre os gays, né, é falado de forma, digamos assim, aberta, né, é quase assim e é exatamente porque ele não usa de artifício, ele fala o que ele pensa, né, é que se legitima o seu poder, né? Um grupo, uma parte da população pensa, né, considera que ele fala a verdade, né? Então é uma verdade cruel, uma verdade nua, né? Obscena, né? Uma verdade cínica, né? E que é justificado, né? Essas formas de terrorismo, né? Que está acontecendo atualmente na sociedade brasileira, né? Foucault vai dizer, né? Ele vai dizer que por detrás, né, ele vai dizer que diz frequentemente, né, que por trás de todas as relações de poder, né, existe, na verdade, um núcleo de violência, né, a qual, né, se for despido dos seus adornos, né, dessas aleturgias, desses discursos de verdade, desses rituais da verdade, né, o que aparece é um jogo nu, né? Um jogo nu da vida, né? Que é um jogo de vida ou de morte, né? Que se encontrará essas relações de poder, né? E da verdade. Aí ele vai dizer, pode ser. Mas aí ele vai fazer algumas perguntas. Ele vai perguntar, mas pode haver poder sem adorno? Ele pergunta, né? Pode haver um poder que se passaria sem jogo de sombras e de luzes, de verdade e de erro, do verdadeiro e do falso, do oculto e do manifesto, do visível e do invisível? Pode haver exercício de poder sem um clarão de verdade, sem um círculo aletúrgico que gira em torno dele e que o acompanha? Bom, gente, eu termino por aqui essa aula, né? Continuarei posteriormente tratando dos próximos capítulos desse livro, né? Obrigado por quem assistiu esse meu vídeo, muito obrigada.